Vamos caminhar, meus irmãos. Nós estamos aqui ainda presos nos versículos 14, 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Assim, nosso Pai, da mesma maneira que o Teu Espírito inspirou a palavra, nós clamamos que Tu venhas revelá-la aos nossos corações, para que em tudo Cristo Jesus seja engrandecido e os nossos corações sejam edificados e aqueles que ainda não experimentaram a revelação da salvação, eles ganhem essa revelação. Porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos de Cristo, nós falamos do Filho eterno de Deus. Cristo. O filho de alguém vem depois desse alguém. Mas o Filho do Pai, ele é co-eterno com o Pai. O meu filho tem 30 anos menos que eu. E os filhos são sempre mais novos do que os pais. Mas quando se fala de Cristo, ele é o Filho eterno do Pai. Não tem tempo. Ele é coexistente com o Pai. Atanásio, um dos defensores do cristianismo no quarto século, ele disse o seguinte: nem a geração do filho é como a geração de um homem a partir de seus pais, envolvendo sua existência depois do pai. Ao contrário, ele é o rebento de Deus. E já que Deus é eterno, ele pertence a Deus como Filho eterno. Ele existe por toda a eternidade. É característico dos homens, por causa das imperfeições de sua natureza, de gerar no tempo. Mas o rebento de Deus é eterno, sua natureza sendo sempre perfeita antes que houvesse tempo. Não dá para a gente entender. Filho que não saiu por um projeto, mas é coexistente. Quando nós falamos de Jesus, isso eu estou falando de Cristo. Quando falamos de Cristo, ele é o Filho eterno do Pai. Quando falamos de Jesus como Filho do homem, nós falamos de sua encarnação. Do momento em que o esperma divino fecundou o óvulo de uma mulher e começou um processo da
geração do Filho de Deus, do Filho do Homem, perdão, do Filho do Homem, que abarca a divindade. Por isso, o nome dele é Cristo Jesus. Cristo, a natureza divina, eterna, co-igual ao Pai, assume agora a natureza humana, Jesus, filho da mulher, não do homem. Não houve espermatozoide humano, houve óvulo humano. Eu tenho uma tendência muito, repetida, de admitir que a menstruação tem uma finalidade divina de manter o útero purificado, porque sem derramamento de sangue não há purificação. E como o pecado não entrou pela mulher, ainda que a mulher tenha pecado, o pecado entrou por um só homem, diz-nos a palavra de Deus. E pelo pecado entrou a morte, e todos os homens, tanto homens machos como homens fêmeas, se tornaram pecadores. Mas não é a mulher quem transmite a pecaminosidade. Não é o XX, mas o XY. Jesus, o Filho do Homem, ele é um mistério que nossa mente não consegue compreender. E ele vai nesta proporção até a cruz. Nós lemos aqui vamos pegar aí João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 31 e 32. Evangelho de João 13. Quando ele saiu, disse Jesus, quando ele saiu é quando Judas saiu da reunião, da ceia, no momento ali que eles estavam reunidos. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Ele estava aí nas vésperas, na beirada da cruz. Isso foi na noite que ele foi preso. Logo em seguida ele vai para o julgamento e vai para a condenação. Então o Filho do Homem é Jesus, o Filho do Homem. Agora, no versículo 14 de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, ele fala de Jesus como Filho de Deus. E ele diz aqui, tendo, pois, quem? Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Agora você tem que fazer uma coisa. Esse é o único lugar na Bíblia em que aparece grande sumo sacerdote. Nós já sumo
é o primeiro, é o principal. Mas aqui ele botou megas, o maior, o mais grande, para usar uma forma errada do português. Sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. E ele só penetrou depois da ressurreição. E ele chamou aqui Jesus como o Filho de Deus, não como o Filho do homem. Quando falamos de Jesus como Filho de Deus, nós falamos da sua obra redentora, que redundou na sua ressurreição dos mortos. A história da humanidade, ela termina, isso aos olhos de Deus, ela termina em Jesus Cristo na cruz. Em Cristo Jesus na cruz, perdão. Em Cristo Jesus na cruz. Ali termina a história da humanidade. Para Deus. Porque ou você está em Adão ou você está em Cristo. Se você está em Adão, você precisa ser desmanchado. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Então, Cristo Jesus na cruz, ele é o último Adão. A Bíblia é muito clara em dizer isso. O último Adão. E depois deste último Adão, vem um segundo homem. E esse segundo homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É depois da ressurreição. Cristo Jesus é a encarnação. Jesus Cristo é a exaltação do homem que veio para salvar a humanidade. Quando falamos de Jesus como o Filho de Deus, falamos da sua obra redentora que redunda na ressurreição. Ele é o Filho de Deus pela ressurreição. Nós lemos em Atos, do capítulo 13, Atos 13, 32 e 33. Atos 13, 32. Nós, Paulo dizendo assim, aqui o texto dizendo, nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje te gerei. Cristo se encarna no Jesus histórico. O Jesus histórico vai para uma cruz e morre uma morte e ressuscita. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Este Filho de Deus veio para nos fazer filhos de Deus. Ninguém se torna filho de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 4, diz assim, Gálatas 4, 4. Estou esperando vocês acharem. Quando acharem, diga amém. É bom. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Não pense que filho adotivo é o mesmo conceito que nós temos no nosso direito aqui.
O filho adotivo é aquele que vai ter a maioridade, que vai ter a herança, o direito, que deixa de ser escravo, que deixa de ter tutor. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Esse é o único versículo da Bíblia em que as três pessoas da Trindade estão de cabeça para baixo. Porque nos outros é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é o Espírito, o Filho e o Pai. E o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, para que nós tenhamos uma intimidade de dizer, Abba, papai, interior. Cristo se fez homem para que, mediante a sua morte e ressurreição, os homens fossem feitos filhos de Deus. Mas o versículo 15 traz um problema para nós. Ele diz aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quem é esse que pode se compadecer das nossas fraquezas e que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado? Isso aqui é um pouco difícil da gente entender. Quando nós falamos da impecabilidade de Jesus, ou de Cristo Jesus, nós nos referimos à sua humanidade. É desnecessário alegar a impecabilidade da divindade de Cristo, pois a divindade, por definição, não pode e não peca. Um Deus que peca não é Deus. A doutrina da impecabilidade de Cristo tem estado livre de qualquer controvérsia. Você não vai encontrar nenhum destes hereges, por mais agressivos que eles sejam, que falem da impecabilidade de Cristo. Mas a impecabilidade de Jesus, ela é duvidosa para muitas pessoas. E principalmente quando diz a nossa semelhança. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Como nós vamos resolver essa questão? A impecabilidade de Jesus é básica. Não só para servir de exemplo para nós, mas para ser o instrumento para a nossa salvação. Se Jesus não fosse o Cordeiro sem defeito, ele não apenas não poderia ter assegurado a salvação de ninguém, como precisaria de um Salvador para si mesmo. Se ele não fosse uma pessoa sem pecado. Mas como é que ele entra na raça humana sem pecado? Esse sacrifício tinha que ser feito por alguém que tinha que ser puro, sem pecado, perfeito. Mas como é que ele entrou? Na raça humana, caída.
Eu já dei os argumentos anteriores que eu creio. A Igreja Católica, no século XIX, o Papa Pio IX, ele criou um dogma chamado Imaculada Conceição, que Maria teria sido gerada sem pecado, para poder explicar que o óvulo de Maria não contaminou o esperma de Deus. Mas eu acredito que não é por aí. A igreja lutou 1.800 anos para tentar resolver um problema que a Bíblia coloca logo no texto. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. E depois ela diz assim, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mulheres, vocês são pecadoras, talvez até mais do que muitos homens, mas vocês não são transmissoras de pecado. Isso fica nas nossas costas. Somos nós que carregamos a marca do pecado, da rebeldia, do egoísmo, do caos, da mentira. A impecabilidade de Cristo Jesus tinha aspectos negativos e positivos. Negativo, Cristo Jesus estava completamente livre de qualquer transgressão. Ele não quebrou nenhuma das santas leis de Deus. Ele obedecia escrupulosamente tudo que o Pai mandava. Apesar de sua impecabilidade, Cristo Jesus até obedeceu à lei judaica, submeteu-se à circuncisão, foi batizado. A Bíblia não fala, mas eu acredito que sim. Ele ofereceu sacrifícios, porque nenhum judeu poderia adorar sem ter algum sacrifício para oferecer. No momento do seu nascimento, seus pais ofereceram uma pomba, uma rola, como sacrifício pelo seu nascimento. E eu creio que Jesus ofereceu sacrifício como judeu. Ele não precisava ser batizado. E que ele disse, João Batista disse, eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele disse, mas para que se cumpra a justiça de Deus. Positivamente, Cristo estava ansioso para obedecer à lei. Ele estava comprometido em fazer a vontade do Pai. A sua ânsia era por obediência. Ele diz aqui em João capítulo 5, versículo 30, você pode abrir a sua Bíblia aí, João 5, 30. Evangelho de João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. O que Jesus queria era fazer a vontade do seu Pai. Foi dito que o zelo pela casa do seu pai o consumia. E a sua comida era de fato fazer a vontade do seu pai. Ele conversando com a mulher samaritana lá, depois os discípulos chegaram perto, veja João 4:34, João 4:34, eles oferecem a Jesus alguma comida
O Senhor, mestre, come, o versículo 31 diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha um propósito de santidade, de integralidade com a vontade de Deus. Ele não queria fazer outra coisa. Ele queria estar dentro da vontade de Deus. Mas uma dificuldade relativa à impecabilidade de Cristo Jesus está relacionado no versículo 15. Hebreus capítulo 15, 4, versículo 15. Ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Aí é que pega a nossa semelhança. Fica difícil. Se Cristo foi tentado como nós somos tentados, como poderia ter sido sem pecado? Se ele era tentado como nós somos tentados, alguma coisa não está muito bem. O problema se torna ainda maior quando nós lemos em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15, que diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Se Jesus foi tentado como nós somos tentados, ele foi tentado pelo pecado que ele já tinha dentro dele. Tiago descreve esse tipo de tentação que surge dos desejos pecaminosos dentro de nós. Esses desejos já estão dentro da nossa natureza caída. Se Jesus foi tentado como nós, parece surgir que ele tinha desejos pecaminosos. E é isso que essa turma tenta fazer nesses filmes que estão rodando por aí, das tentações de Jesus, inclusive com Maria Madalena e outras coisas mais, em que Jesus está sendo tentado, ele está sendo tentado pecaminosamente, já por dentro dos seus sentimentos. Esses desejos já são pecaminosos por natureza. Se Jesus foi tentado como nós, parece surgir que ele tinha desejos pecaminosos. No entanto, este é precisamente o ponto do qualificador: sem pecado. Aqui no livro de Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém, sem pecado. Jesus tinha desejos? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele não tinha desejos pecaminosos. Ele foi tentado, como o primeiro Adão também foi tentado, quando não tinha pecado. Adão foi tentado a primeira vez, ele não tinha pecado. Mas ele pecou. Agora, é aqui que torna a coisa mais complicada. Quando Jesus foi tentado,
ele estava em desvantagem de Adão. Porque Adão vivia num mundo perfeito, onde não havia ainda os efeitos da queda. E ele não era um pecador. Agora, Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado possuindo um corpo de um mundo caído, ainda que ele não tivesse o produtor do pecado em nós, que é o tal homem velho, o servo do pecado. Ele tinha desejos, mas não pecaminosos. Ele foi tentado como o primeiro Adão. E a vantagem é que ele venceu a serpente, venceu Satanás. Ele foi tentado do mesmo modo que Adão foi tentado, de modo externo, não interno. Porque eu sou tentado internamente. Eu não sou tentado só externamente, eu sou tentado internamente, porque eu tenho uma natureza humana caída, que traz os efeitos do pecado. Eu posso ser tentado estou sendo tentado aqui nessa pregação. Tentado no sentido de exibição, no sentido de querer dar soluções para os problemas. Isso é uma tentação de teomania, de onipotência. Nós somos tentados de orar para que as pessoas sejam curadas sem depender do Espírito Santo. É uma tentação de santidade. Isso está dentro de nós porque nós temos uma natureza caída. Jesus foi tentado por Satanás de modo externo. Quando Jesus passou 40 dias sem comer, ele estava com fome. E ele estava com desejos de comer. Ele era um homem. Quando Satanás diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele tinha que ser puro, íntegro, incontaminado, sem mancha, sem mácula. Tanto espiritual como humanamente falando. Satanás tentou seduzir Jesus a comer durante o seu período de jejum, porque ele estava no período da fraqueza. 40 dias sem comer. Eu nunca fiz um jejum tão longo. O jejum mais longo que eu fiz foram de 3 dias. E eu já estava sentindo dores de cabeça e muita agonia. Agora, 40 dias sem comer. A proposta de Satanás foi, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas como ele queria fazer a vontade do Pai e não os seus desejos, positivamente ele enfrentou isto para vencer o pecado. Foi por sua impecabilidade que Jesus se qualificou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Eu tenho uma impressão, né? Nós temos dentro do nosso sangue uma série de elementos que estão mostrando o envelhecimento,
a força da entropia, da morte, do adoecimento. E eu creio que o sangue de Jesus Cristo, por estar aqui na terra, porque João vai dizer que tem 3 coisas que estão nos céus e 3 coisas que estão aqui na terra testemunhando, e uma delas é o sangue. É que o sangue dele, depois de derramado, não apodreceu. Por que não apodreceu? Porque ele não tinha o princípio da morte dentro dele. Ele, para morrer, precisou nos levar no seu corpo. Para morrer, ele teve que levar o nosso pecado. Enquanto o nosso pecado era colocado dentro dele, o seu sangue era saído dele. Ele morreu por anemia profunda. Todo o seu sangue caiu, e tanto é que os soldados, na última estocada, saiu água com sangue, que são os elementos da purificação. Ele se deu como um sacrifício sem pecado para salvar pecadores dos piores. Não era apenas necessário que Jesus fosse nosso substituto e que recebesse o castigo devido por nossos pecados. Ele também teria que cumprir a lei de Deus perfeitamente para garantir o mérito necessário para recebermos a bênção do pacto de Deus. Se ele não fosse uma pessoa totalmente perfeita, não iria ser possível a nossa redenção. Jesus não apenas morreu como perfeito pelos imperfeitos, o sem pecado pelos pecados, mas ele viveu a vida de perfeita obediência exigida para a nossa salvação. Por isso que uma vez ele disse: quem me convence de pecado? Pode? O seu Salvador é puro, é santo, é inculpável, é incontaminável. Nunca passou pela sua mente desejos carnais, mas ele assumiu a sua e a minha indignidade para nos libertar de nossa história miserável. Eu volto aqui os textos, irmãos, só para a gente considerar a parte final aqui. Verso 14, Hebreus 14. Perdão, Hebreus 4:14. Tendo a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Ele não entrou, meus irmãos, no santo dos santos daqui da terra. Ele penetrou nos céus. O que ele diz aqui? Conservemos o quê? Firmes a nossa confissão. Eu não tenho dúvida que a única causa da minha salvação é Jesus Cristo. Eu só tenho Jesus Cristo. Eu não tenho outra alternativa para a minha vida. Eu não tenho outra consideração a não ser Jesus Cristo. Depois ele vai dizer aqui no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E aqui é onde a minha astenia, a minha falência, a minha fraqueza encontra a robustez de um sumo sacerdote impecável, assumindo a minha causa e tomando totalmente o que eu sou de mais feio para me libertar dessa história.
Nós chegamos na cidade, na região da praia de Pipa, na hora do bloco do carnaval. Pensa numa muvuca. Aquilo estava repleto, porque é uma praia também muito envolvida com as performances da fumaça e do nariz. A turma gosta muito dessa coisa. E o motorista disse assim, olha, o táxi só pode vir, o transfer só pode vir até aqui, daqui para frente não dá. Mais umas 3 quadras de bloco, onde você só tinha as mulheres mais depravadas e os homens mais caricatos deste planeta Terra. E nós com 2 malas, minha esposa com uma, eu com outra, e mais outra, e Júlio, e passando no meio daquela turma, e rompendo, e um virou para mim e disse assim, bota a mala na pousada e volta para cá. Aí eu disse para ele assim, vamos para a pousada que eu vou te anunciar uma coisa boa. E aí nós passamos no meio daquele tosso. Gente, e aí quando nós íamos lá, numa outra ocasião, a gente fugindo e eu batendo as fotos, diga, vai lá o pastor de mala arrastada, saindo no... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nada pega na nossa vida. Nada contamina, porque aquele que não tinha nenhuma sujeira, assumiu a sujeira da minha alma e libertou a minha história para que eu pudesse viver como filho de Deus. Ali dentro daquele momento, nós tivemos a oportunidade de falar algumas vezes da superioridade de Cristo e do que Cristo faz em favor das pessoas. Então, grande sumo sacerdote que pode compadecer-se das minhas fraquezas. Ó Senhor, eu não fico fora da tua mesa de comunhão como o Mefibosete na mesa de Davi. Todo ferido, mal cheiroso, indigno, mas eu estou convidado para o banquete do Senhor. E eu sei que na hora que eu fechar os olhos aqui e que o reino for estabelecido, eu vou sentar para tomar de novo o vinho e comer o pão junto com o meu Salvador, que veio buscar gente que não tem nenhuma dignidade. Por isso que ele diz no versículo 16, aproximemo-nos. Olha que lindo esse versículo. Esse grande sumo sacerdote que pode compadecer-se, que foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu diria a semelhança de Adão, mas sem pecado. Não caiu na esparrela do Adão. Mas ele diz aqui, acheguemo-nos. Acheguemo-nos confiadamente. Junto ao quê? Ao trono da graça, para obtermos misericórdia. É assim que está escrito? Recebermos. Não é para conquistarmos misericórdia, nem é para obter, é para receber. É dada. Receber misericórdia. O que é misericórdia? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? O que é misericórdia? É quando eu merecia o pior e Deus tira. E ele começa com a misericórdia.
Porque a misericórdia é a cruz. Na cruz, ele retirou de mim o que eu merecia, a condenação. E depois, a graça, que é ele nos dá o que nós não merecíamos na ressurreição. Completa. Recebermos misericórdia e graça para quando? Nas horas que precisarmos, em momentos oportunos, quando nós tivermos carência, na ocasião que nós estivermos passando por dificuldade. Então, meus irmãos queridos, eu tenho um Salvador impecável, que assumiu o meu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos filhos de Deus, incontaminados no meio de uma geração corrupta e perversa. Esse povo é um povo especial de Deus. Então eu posso cantar o hino. Sou feliz em Jesus, meu Senhor. Embora me ataque com cruéis tentações, eu ainda permaneço sustentado, porque Ele nunca me deixará. É bom, não é, Duda? Na nossa fraqueza, nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós temos a quem recorrer. E Ele nunca vai nos deixar.